Oração, rotina sagrada e de autodomínio. Nós vamos hoje falar sobre a oração e como ela pode possuir diferentes aplicações, tanto na rotina sagrada para as matriarcas, para as mulheres que querem se tornar matriarcas, como nas rotinas de autodomínio para homens que querem se tornar patriarcas, tá? O que é orar, né? O que é oração e o que é orar? Oração é uma forma de comunicação com uma entidade divina ou um ser supremo dentro do entendimento do orador, como Deus, uma divindade ou qualquer uma outra entidade espiritual que idealmente habita ou existe ou coexiste em um plano superior, um plano celestial. Um parênteses que eu acho que é bastante importante de ser feito é que a oração mais poderosa que existe é você se tornar o objeto da sua oração. É a sua vivência como ato filosófico, como decisão de vida, como estilo de viver, isso é uma oração. Você se torna uma oração. Essa oração é a mais poderosa de todas. Quando você se torna aquilo que você ora por ser ou por alcançar. Porque então a oração se enquadraria como uma rotina sagrada e também uma rotina de autodomínio. Muito simples. Porque como a oração abrange toda essa amplitude de formatos pela qualidade meritória da sua intenção, ela pode ter uma intenção feminina, como ela pode também ter uma intenção predominantemente masculina. Quando a oração, por exemplo, é de desapego, de entrega, de rendição, de aceitação, de recepção da vontade de Deus na minha vida, ela se caracteriza como uma rotina sagrada pela ênfase receptiva feminina. Isso caracteriza como rotina sagrada. Quando a oração é para buscar força, fortalecimento, desenvolvimento de virtudes, coragem, por exemplo, a revelação da verdade, não importa o quanto doa, ela é uma oração que pertence às rotinas de autodomínio, porque tem uma ênfase de iniciativa, de busca masculina. Por isso, por causa do fator intencional ou volicional, como é dito na filosofia, a volição é a vontade, o que a vontade determina, através do princípio do livre-arbítrio, a volição determina se a oração é masculina ou feminina, e se for feminina é uma rotina sagrada, e se for masculina é uma rotina de autodomínio. Então a oração entra no rol de atividades ou de ações ou de atos filosóficos que se enquadram nas duas trilhas, tanto no masculino patriarcal como no feminino matriarcal. Quais são os benefícios de orar? A oração tem o poder de desenvolver inúmeras virtudes. E eu vou citar algumas que podem ser desenvolvidas ao longo da jornada do autoconhecimento, ou do caminho da sabedoria, ou do caminho da santidade. Todos são sinônimos. Não se apeguem a nomenclaturas. Palavras são apenas símbolos de atos filosóficos. Não representam o seu referencial. Dentro desse contexto de oração, desenvolvem-se as virtudes no caminho das virtudes, que é a base de todas as religiões tradicionais. Primeira e uma das mais importantes, humildade, porque o ser humano ignorante é extremamente egoísta, e a humildade é a capacidade, é a virtude que neutraliza os impulsos egóicos. A oração ajuda a cultivar um senso de humildade, de não saber, reconhecendo a presença dessa força maior e a própria dependência do ser existente dessa força maior, desse poder maior. Isso traz uma humildade, onde você reconhece que nada fez para merecer o seu estado presente. Nada fez para merecer todas as bênçãos que você tem nesse momento, que são inúmeras. Só de você estar vivo são incontáveis. Com humildade, é possível desenvolver uma segunda virtude, que é a virtude da gratidão. A virtude da gratidão é uma forma de amor. A oração frequentemente envolve expressões de gratidão por tudo aquilo que é na minha vida nesse momento, por tudo aquilo que passou, seja confortável ou desconfortável, porque me trouxe a ser o ser que sou,
reconhecendo que tudo é benção e para a minha benfeitoria, porque Deus me ama. Se Deus me ama, tudo o que acontece é para bem fazer. Não existem injustiças. Existe ignorância, existe incompreensão do contexto, mas não existe injustiça. Porque se existisse injustiça, Deus não seria onipresente. Se Deus não fosse onipresente, Deus não seria Deus. Se Deus não fosse Deus, não existiria um Deus. Se não existisse um Deus, não existiria ordenação, não existiria harmonia, não existiria beleza, não existiria amor, não existiriam as virtudes, não existiriam condutas de viver que universalmente trazem frutos doces e condutas de viver que universalmente trazem fracasso e ruína. O viver seria aleatório. Essa é uma falácia ateísta de fácil detecção para quem tem integridade intelectual. Então, não existe injustiça, existe incompreensão da justiça. A gratidão é a porta de entrada para compreender a justiça divina. A terceira grande virtude, fruto da oração, é a paciência, porque o ser que ora entende que tudo tem um processo gestacional na vida humana. Na existência, na verdade, na criação. Se tudo tem um processo gestacional, tudo tem um tempo e tudo tem um local apropriado. Não é na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, aonde a gente quer. A única coisa que você pode fazer é uma intenção, uma volição, onde você diz a sua preferência para Deus. Deus pode te atender ou não. Se todos os requisitos do processo gestacional tiverem sido cumpridos, sua intenção pode ser manifesta. Isso denota até sabedoria também, porque o sábio só intenciona aquilo que está maduro para ser intencionado. Significa que o sábio, ele só colhe da árvore da vida a fruta que está madura, que não está nem passada e nem imatura verde. Precisa ter um discernimento muito grande para você colher a fruta que está na altura certa e no nível de maturidade certo. Isso é sabedoria. Isso também é paciência, porque tem momentos que não tem nenhuma fruta, nenhum fruto maduro para ser colhido. Isso é o que a gente chama às vezes de fase de crise. A única coisa que a gente precisa fazer no momento de crise é aprender a orar e praticar a paciência, porque a impermanência dos fenômenos garante que isso também passará. O bom passa e o ruim passa, assim como a sua vida vai passar. E uma das coisas que faz a gente desenvolver paciência é você se perguntar diariamente: isso que eu estou me preocupando, se eu soubesse que vou morrer amanhã, qual é a importância desse assunto que me preocupa agora? E eu garanto para vocês que 99,9% das vezes a resposta vai ser: esse assunto não tem importância se eu for morrer amanhã. A única coisa que importa, se você souber que você tem 24 horas de vida, a única coisa que importa, prestem atenção, é você usar essas 24 horas para amar. Universalmente, se você souber que você tem 24 horas de vida, você vai querer passar algumas dessas horas com as pessoas que você ama, você vai querer fazer algumas coisas que vai deixar um legado de amor para pessoas que vão vir depois de você, isso é propósito vocacionado. Você vai praticar a espiritualidade, que é algo que te conecta com a fonte do amor de Deus, que você sabe que você vai ser recebido muito em breve. Tudo o que você vai decidir fazer nessas últimas 24 horas são formas de expressão de amor. Algumas pessoas vão automaticamente pensar em família, natural, porque a família é um grande legado espiritual. Mas pode ser que, se você trabalhar com algo que é a sua vocação, propósito, legado, faça sentido algumas horas dessas 24 horas serem dedicadas à amarração final do seu trabalho, do trabalho que você deixou para as próximas gerações. Mas todas as atividades, todos os atos filosóficos que você vai decidir nessas últimas 24 horas, eu garanto para você, com essa urgência de saber que você só tem 24 horas, vão ser atos que você identifica de altíssima relevância e significância. Isso é atos de amor. A quarta grande virtude que a oração desenvolve é o perdão. E o perdão, por incrível que pareça, ele é um fruto da gratidão. Quando eu consigo agradecer os agressores que me fizeram o mal, eu consigo ver
que o ser que eu me tornei hoje também é o ser que eu sou pelas agressões que eu recebi. Então, mesmo se eu tivesse sido enganado, se eu tivesse sido traído, se eu tivesse sido violentado ou abusado ou atacado, que seja, ou usado, quando eu conseguir ver que essas experiências extremamente desagradáveis, infernais, lapidaram o ser para saber o que sabe hoje, eu vou conseguir perdoar esses agressores, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, mas eles serviram um propósito maior, que é te acelerar no caminho da sabedoria. A sexta grande virtude que a oração desenvolve é a paz interior, a estabilização emocional. Muitas pessoas alcançam, através da oração, esse senso de calmaria mental, ou de mansidão, como Jesus chamou, que é uma tranquilidade interior ou uma serenidade emocional, é o alcançar de uma sensação de paz, porque não tem nenhum conflito ou um problema verdadeiro a ser resolvido, que é essa ferramenta filosófica que eu dei para vocês, do se eu só tiver 24 horas, qual é a importância que esse assunto tem? Não tem nenhuma, Lucas. Se não tem nenhuma, por que você está se perturbando? Quando a gente consegue viver continuamente nesse estado de vigília, de se eu morrer amanhã, porque isso é uma possibilidade, não é uma probabilidade, mas é uma possibilidade. Se essa possibilidade se torna real, por que eu gastei tempo me preocupando com coisas que não têm relevância? Os grandes arrependimentos humanos no leito de morte eu deveria ter trabalhado menos, eu deveria ter passado mais tempo com os meus filhos, eu deveria ter aproveitado mais a minha vida com os meus amigos, eu deveria ter sido mais amorosa com o meu cônjuge. Esses são os tipos de arrependimento que as pessoas em leito de morte usualmente sentem. Eu fiz mau uso do meu tempo, porque eu tinha a ilusão de que esse tempo era infinito. Por isso que essa ferramenta filosófica é tão poderosa. Na filosofia estoica, ela é chamada de memento mori, que é relembre da sua morte, relembre que você irá morrer. Isso faz com que você aumente a eficiência da gestão do seu tempo. Se algo é relevante no panorama macrocósmico da sua vida, na sua cosmovisão do que uma vida humana deve ser, o seu potencial máximo, ou se não é, ou se é algo supérfluo, se é algo que não agrega nada. Se daqui a 24 horas você for morrer e isso que está te preocupando agora não tem a menor importância, isso deve ser descartado. E a sétima grande virtude, fruto de uma vida de oração, é discernimento e sabedoria. Discernimento é o ato filosófico do saber. Quando eu sei, o ato do saber é discernir. Eu sei identificar o fruto maduro do fruto podre, do fruto que está imaturo ainda. Isso é discernir. Eu sei aonde está a intenção, ou a situação, ou o contexto no seu processo gestacional. Sabedoria é isso. Saber o tempo de cada coisa. Saber o tempo de cada coisa é discernimento e sabedoria. A oração, então, serve para você buscar esse discernimento em Deus. Esse discernimento não nasce como fruto de uma glória pessoal. Nasce como fruto, na verdade, de uma abertura à orientação divina, onde você coloca a tomada de decisões importantes no auxílio divino. É Deus que te auxilia a discernir através de um processo revelatório iluminativo, porque você se dedica ao sacrifício de viver o caminho da virtude da melhor maneira que você consegue a cada dia. O seu esforço relativo de aderir ao caminho da virtude abre a porta da revelação, da sabedoria e do discernimento divino. Deus te presenteia com isso através do seu esforço dentro da sua maturidade e capacidade. Então a gente tem as 7 grandes virtudes desenvolvidas pela oração, que é humildade, gratidão, paciência, perdão, que é um fruto da gratidão, amor compassivo, é um amor incondicional por todos os seres viventes, paz interior e discernimento e sabedoria. São as 7 grandes virtudes. Com isso, a gente pode aprofundar a nossa investigação um pouquinho mais e explorar
os erros. É possível orar erroneamente? Existe oração errada? Sim, existe. Tem maneira de errar e tem maneira de errar gravemente, tá? É possível errar. Quando a gente fala que oração é intenção, ela não precisa ser explícita, ela pode ser então implícita. Eu posso errar na intenção. Então, quando eu erro na intenção ou na forma de orar, eu posso acertar na intenção e errar na forma. Ou eu posso errar na intenção e acertar na forma, tá? Posso errar tanto na intenção como posso errar na forma. Isso neutraliza qualquer tipo de benefício que essa oração poderia gerar.